Isaías 43, todos abriram? Isaías 43, versículo 1, que fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém? Vamos repetir? Vamos. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Podeis assentar, gente. Senhor, muito obrigada, porque tu nos chamaste. Tu nos escolheste ainda no ventre materno, no ventre da nossa mãe. Oh Senhor, é maravilhoso, não temos palavras para te louvar e te agradecer, porque somos um povo escolhido, povo que se chama pelo teu nome. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de tua propriedade, propriedade particular tua, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a entender o que é isso, Pai. O que isso é importante para nós, o que isso nos remete, Pai. A responsabilidade que isso de ser teu nos dá, Pai. Em nome de Jesus, vem falar conosco, Pai. Vem, Pai. Nós confiamos em Ti e precisamos do Teu Espírito para nos ensinar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós clamamos agora o Teu Espírito Santo, que venha aguçar os nossos ouvidos espirituais, para que entendamos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, logo no primeiro versículo, ele fala assim, né? Eu te remi. E foi aonde que ele nos remiu, gente? Aonde? Na cruz, né? Jesus estava com ele, né? E eles acordaram de fazer acordo, de vir Jesus descer, se formar um de nós, né? Se formar um de nós, desceu da sua glória, se esvaziou, conforme, não precisa ir lá, eu vou porque eu me lembrei agora, de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Gente, ele estava lá na glória, ele desceu como homem, ele se humilhou como homem, como semelhança nossa, como ele se esvaziou da glória dele, para ser um de nós, para ser reconhecido em figura humana, certo? Mas ele era Deus, ele subsistia como Deus, e ele não se julgou Deus no tempo todo que ele estava aqui, ele não se julgou Deus, ele foi humilde. E a primeira responsabilidade que Deus nos traz para nós em ser testemunhas dele, em ser chamado pelo nome dele, em ele nos chamar pelo nome. A primeira coisa que isso requer de nós é a responsabilidade de nos humilhar, de sermos humildes, certo? Porque Jesus era Deus, é Deus, e ele se humilhou, ele se esvaziou. Então, o primeiro requisito para continuarmos a sendo chamados pelo nome dele, nos esvaziarmos do nosso eu. Amém, gente? Amém. E aí ele fala assim: chamei-te pelo teu nome, né? Ele, quer dizer, Jesus é que nos escolheu. Lá em João 15, verso 16,
João 15, gente, eu mexo bastante na Bíblia, porque o Senhor me faz lembrar dos versículos, aí eu vou lá. Vocês botam sempre o dedinho lá no Isaías 43, tá? E o bom crente, ele põe sempre o dedinho na Bíblia, ali onde está, né? Ele fala, João 15, 16, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha, gente, Ele nos escolheu, Jesus, Ele está falando aqui, eu vos escolhi. De novo, Ele nos chamou pelo nome. Isso é lindo, gente, ser chamado pelo nome do Senhor. A gente tem que dar muito valor a isso. Nós não somos pessoas comuns. O apóstolo Paulo fala que nós somos pedras que vivem. Pega uma pedra aí fora, né? Você soca ela até esmiuça um pouquinho, quebra ela, mas nós somos pedras vivas, pedras que vivem, certo? E a segunda responsabilidade que Ele nos dá, Ele nos designa para que sigamos, não fiquemos no nosso lugar parado. Eu fui chamado aqui, eu vou ficar aqui. Não, Ele quer que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça, certo? Então, primeiro ser humilde, e depois, dar fruto, ir e dar fruto, certo? Amém? Amém. Quem tem aliança com Deus é aquele que o coração é totalmente dele. O ser chamado pelo nome do Senhor é ter o coração totalmente dele. Então, nos examinemos. Senhor, o Senhor me chamou pelo nome. Me ajuda para que o meu coração seja totalmente teu, porque Ele não gosta de dividir a glória dele com nenhum Deus estranho, com nenhum ídolo. Temos sempre que observar se temos ídolos no nosso coração, porque não são só os católicos, os budistas, os macumbeiros que têm ídolos. Nós também podemos ter. E pode ser qualquer coisa, qualquer bem, qualquer parente, até nós mesmos, certo? Até nós mesmos podemos ser o nosso ídolo, o nosso Deus estranho. Então nós temos que ter muito cuidado, ter o coração totalmente dele. Ele te chamou pelo nome. Então seja humilde, vá e dê fruto, e tenha um coração totalmente dele. Aí no versículo 2 ele falou, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso pode ser literal? Pode, eu já ouvi testemunhos disso, mas também pode ser espiritualmente. As tribulações que nós estamos passando, que pode ser como águas impetuosas, pode ser como um fogo a queimar. Muitas pessoas têm até depressão, E aquilo parece um fogo a queimar dentro do coração. Mas se você o buscar, não há depressão que te domine. Não há. Ele, quando Jesus falou, quem crê em mim, não só fará as obras que eu faço, mas maiores do que eu, vocês farão, porque eu vou para o Pai. Jesus falou que nós faríamos obras maiores que Ele. Ele falou e é verdade. Nós podemos fazer obras maiores que Ele. Se Ele falou que o Espírito Santo habitaria dentro de mim e que do meu interior correria rios de água viva, então quando o diabo atacar, porque ele vem atacar, ele ataca todo mundo para colocar
depressão, tristeza, porque quando ele sabe que um crente não vai cair por causa de pecado, porque ele já está bem ali resoluto do que ele crê, o diabo ataca colocando tristeza, colocando depressão, ou qualquer outra coisa. Quando o diabo vem com os dardos inflamados dele, se fala: basta, em nome de Jesus. Quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus, que é maior do que qualquer depressão, maior do que qualquer tristeza. Ele é maior do que tudo. Ele faz nova todas as coisas. Nós vamos ver mais adiante aqui que ele fala: eis que faço nova todas as coisas. E ele pode fazer nova todas as coisas dentro de nós. Pode. Ele quer e pode. Ele pode e quer. Então, rejeite. Nós temos autoridade. Jesus nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. E ele disse que nada, absolutamente nada, nos causaria dano. E é verdade, nada. Nós vamos continuar lendo e nós vamos ver isso, certo? Aí ele fala assim no versículo 3: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Se precisar, quando a gente clama, está em depressão, está com algum problema, veio o diabo te atacar, se precisar, Deus dá nações, Ele move nações para te abençoar, conforme Ele deu o Egito e Etiópia e Sebá por Israel, Ele dá por nós. Ele move céus e terra para te abençoar, para te tirar do vale, para poder te ajudar. Ele é contigo, Ele te chamou pelo nome. Isso é muito forte, gente. Vamos procurar entender quanto é forte Ele nos chamar pelo nome. Ele te chamou pelo nome, certo? Aí ele fala no versículo, olha que declaração de amor do nosso Deus. Aqui no versículo 4, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Ele dará povos pela nossa vida, gente. Mas tão somente se Ele te chamou pelo nome, seja humilde, vai dar fruto. Tenha o coração totalmente dele. Não é isso que eu falei? Tenha o coração totalmente dele. E quando vier as depressões, quando vier os ataques do maligno, rejeite. Você tem autoridade para pisar naquilo tudo, em serpentes e escorpiões, certo? E olha, se a tua tribulação, as tuas águas impetuosas, o teu fogo for alguém que estiver te afrontando, deixa ele com Deus, não faça nada. Ele falou, minha é a vingança. Ele fala em Romanos, capítulo 12, vamos lá rapidinho. Bota o dedinho aí. Romanos capítulo 12, verso 17, ele diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a ele pertence a vingança. Se vier pessoas contra você, descansa, ora por aquela pessoa, se possível até jejua,
por aquela pessoa, você vai, com certeza, Deus vai mover céus e terra, porque Ele te chamou pelo nome. E ai daquele que toca no ungido do Senhor, certo? Eu vou depois lá, tá? Tá em Zacarias, que fala, ai daqueles que mexem no ungido do Senhor, quem mexe no ungido do Senhor, toca na menina dos seus olhos, certo? Mas nós vamos lá, vamos chegar lá. No versículo 5, do capítulo 43 de Isaías, ele fala para nós: não temas, pois sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Gente, Ele nos escolheu. Quando Ele nos escolheu, nós nascemos de novo. E Ele tem uma promessa para nós, que a nossa descendência virá também. É promessa dele, está aqui: trarei tua descendência. Direi ao norte, entrega, quer dizer, ao norte, aonde a nossa descendência estiver. E não é só a nossa descendência física, mas também a descendência espiritual. Aqueles que você pregou sobre Jesus, aqueles que você falou sobre Jesus, continue orando por eles, porque Jesus vai trazer eles para o Senhor, certo? Todas as nossas orações estão no odre de Deus, e Ele vai nos atender no tempo dele, certo? Ele vai trazer do norte, do sul, que são filhos. Ele já chama a nossa descendência de filhos. Mas todos que são chamados pelo meu nome, e Ele criou a gente para quê? Está escrito aqui: para a glória dele. Então nós temos que ser humildes, nós temos que ir e dar frutos, nós temos que ter o coração totalmente dele, nós temos que não nos vingar, temos que repreender as tribulações, as coisas, o diabo quando vem nos atacar, não nos vingar a nós mesmos, certo? E orar pela nossa descendência, não só física, mas os nossos entes queridos e outros amigos, pessoas, nações. É nossa obrigação como igreja, como chamado pelo nome do Senhor, orar pelas pessoas, ser um intercessor. Em Ezequiel 22:30, não precisa ir lá, mas vocês podem anotar Ezequiel 22:30, Deus fala para Ezequiel: eu procurei uma pessoa que estivesse na brecha por esta cidade, porque eu não a destruiria. Uma pessoa. Então, gente, basta orar por alguém para Deus não o destruir, certo? É promessa dele. Ele falou lá para Ezequiel: se tivesse pelo menos que orasse, eu não ia destruir a cidade, que intercedesse, eu não iria destruir. E ele não achou ninguém, mas que ele ache em nós intercessores, porque para isso nós fomos chamados pelo nome, para sermos testemunha dele, do Senhor, e nós vamos ver isso, né? No versículo 8, ele fala assim: traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, quer dizer, pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, traz eles, você é testemunha do Senhor, você é chamado pelo nome do Senhor para a glória dele. Ele nos fez para a glória do nome dele. Ele falou: eu os fiz para a minha glória. Então é para isso que nós estamos aqui no mundo, para isso que nós somos diferentes. Nós não somos comuns, certo? Não somos pessoas comuns. Aí ele fala no 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para
que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Não há outro Deus, Ele é o único, Ele nos formou. Ele está falando aqui, sou eu mesmo que estou falando. E agora, nesse momento, igreja, Deus está falando conosco. É Deus que está falando, certo? Nós somos testemunhas dEle. Ele nos criou para a glória do nome dEle, certo? Para a glória do nome dEle, né? E Ele está falando, sou eu mesmo. Além de mim não há outro Deus. O povo aí fora precisa ouvir isso, que não há outro Deus, não há outro intercessor, não há outro Salvador, a não ser o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, que enviou Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Ele fala no 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, não há Salvador. No 12, olha só, eu anunciei salvação. Então ele anunciou, olha, vou mandar alguém ao mundo para salvar. Ele anunciou lá no Antigo Testamento aos profetas. Realizei-a, ele realizou, ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz. E a fiz ouvir, ele nos fez ouvir. Como é que nós estamos aqui? Porque ouvimos o anúncio da salvação. Nós ouvimos e aceitamos, porque Ele nos escolheu, Ele nos chamou pelo nome, certo? E aí Ele fala, pois vós sois as minhas, o que é que Ele fala? Testemunhas, gente. Nós somos testemunhas do Senhor. Precisamos cumprir o nosso papel de testemunhas dele. Anunciarei, é hoje, agora, o tempo oportuno, é hoje o dia da salvação. Então ser chamado também pelo nome do Senhor é também ser testemunha dele. Não é ser um crente 007 escondidinho, né? Onde ninguém sabe, onde você trabalha, onde você estuda, ninguém sabe que você é cristão. Não, Ele quer que anuncie, fale, é hoje, agora o tempo oportuno, é hoje, agora o dia da salvação, certo? Aí ele fala no versículo 13, certo? Versículo 13, ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá, gente? Meu Deus do céu, meu Pai, que coisa mais linda. Agindo Ele, né? Ele é antes que houvesse tempo. Antes que houvesse tempo, Deus é, certo? Né? Ele, igual ele falou que moveria o Egito, a Etiópia e nações por nossa causa, ele faz isso. Ele quer mover nações, ele quer mover as terras, os montes, os mares por nossa causa, igual ele abriu o mar vermelho por causa do povo dele. Ele pode abrir quantos mares ele quiser, pode abrir quantas portas ele quiser para nós e fechar também, certo? Quando ele vê que nós vamos cair, aquela porta leva ao abismo, ele fecha, certo? E nós temos que entender. Por isso que é muito importante não reclamar, não murmurar, certo? Aí ele fala, gente, olha só, agindo ele, quem pode impedir? Jeremias 1, vamos lá, Jeremias rapidinho, logo depois aí de Isaías. Jeremias 1:12, olha o dedinho lá em Isaías, bota o dedinho lá, que fala assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se ele fala, agindo eu, quem impedirá? Ele vela a palavra dele para cumprir. Se ele falou, ele cumpre, certo? Ele move céus e terra. Ele move tudo para nos abençoar. Quando há em nós uma responsabilidade, que a gente dá fruto,
quando há um arrependimento, uma humildade, quando nos colocamos na brecha de intercessão, quando o nosso coração é totalmente dele, certo? Quando a gente anuncia o tempo oportuno para as pessoas, quando a gente rejeita Satanás na nossa vida, expulsa o espírito de tristeza e não nos vingamos a nós mesmos, ele vela a palavra dele para cumprir. E conforme fala em João 15, como ele cumpre isso em nós, como ele cumpre. João 15. Versículo 7. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, precisamos permanecer no Senhor, porque Ele nos chamou pelo nome. Nós somos dele, nós fomos preciosos aos olhos dele. Então, nós precisamos permanecer nele e a palavra dele precisa habitar em nós, permanecer em nós, conforme fala em Colossenses. A palavra de Deus habite ricamente em vós. Como a palavra de Deus vai habitar em nós se a gente não lê, não medita? Precisamos meditar na palavra para poder anunciar o tempo oportuno, certo? Saber como falar, porque o Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar à medida que nós formos arguídos. Ele pode nos colocar na frente de reis, de pessoas importantes, ou até de pessoas humildes, até paupérrimas. Ele pode nos colocar na frente de pessoas que vai nos arguir, ou de outras religiões muito eruditas. Mas o Espírito Santo é que vai falar por nós. Mas como ele vai falar se não há quem pregue? Se não há quem pregue, como nós vamos pregar se a gente não ler? Certo? Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. Por isso é que ele nos chamou pelo nome. Amém, gente? Já estou quase terminando, tá? Então, aí no versículo 14. Assim diz o Senhor, capítulo 43 de Isaías, versículo 14. Assim diz o Senhor que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia. Certo? Olha só, por amor de nós, ele envia inimigos contra as pessoas que estão contra nós. Certo? E ele fala no 15: eu sou santo, eu sou o Senhor, o vosso santo. Ele é o nosso santo, não temos outro santo diante de nós. Ele é o nosso santo, né? No 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quer dizer, esquece tudo que você aprendeu do passado. Ele te chamou pelo teu nome. Esquece as tradições, os rituais, as doutrinas enganosas. Não vos lembrei dessas coisas. E porque ele não muda, ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, conforme fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está falando que ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Como ele não muda, ele vai fazer as coisas do passado, aquelas proezas ele pode fazer hoje, certo? E ele pode fazer esquecer todos os nossos pecados no mar do esquecimento, certo? Conforme fala em Malaquias 3, 6. Malaquias é um antes de Mateus, um livro antes de Mateus 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não muda. Amém, gente?
No 20 e 21, agora vamos lá para o versículo 20 e 21. Ah não, no 19, gente, olha só. O 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, mais uma responsabilidade. Estamos aqui para louvar o Senhor, para celebrar o louvor dele. E ele pôr água nos desertos, ele pode abrir um rio onde não tem, ele pode fazer todas as coisas, ele agindo, quem pode impedir em nosso favor, certo? E essa água é espiritualmente o Espírito Santo dentro de nós, fluindo. Imagine uma fonte a jorrar para a vida eterna, conforme Jesus falou para a mulher samaritana: quem crê em mim será uma fonte de águas cristalinas a jorrar para a vida eterna, a jorrar desta vida para a eterna, certo? Do seu interior, Jesus falou em João 7 também, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você pode estar com o seu coração no deserto, vem, busca o Senhor, busque o Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito, converse com o Espírito Santo, fale: Espírito Santo, eu preciso de Ti, eu amo o Senhor, eu preciso de Ti, vem, eu quero ter uma experiência contigo. E Ele falou: se permanecerdes em mim e minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então Ele vai, a promessa dEle, Ele vai te dar o Espírito. Jesus também falou: se um filho pede ao pai pão, Ele não vai dar uma pedra. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele vai dar o Espírito Santo para nós. Nós temos o selo, mas a plenitude, que Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos nos encher. E olha, Ele não dá o Espírito dele por medida. Ele não dá. E quanto mais você buscar, mais Ele vai dar. E mais Ele vai dar, e você vai continuar a ficar cheio do Espírito para ficar parado? Não, para anunciar hoje, agora o tempo oportuno, eis hoje, agora o dia da salvação, é para anunciar e é para poder fazer jorrar o teu rio de água viva para outras pessoas, dar de beber ao sedento. Pessoas aflitas vão chegar até você, ele leva. Ele faz situações que levam pessoas até você para falar que precisa, e Ele faz acontecer uma situação que você vai lá e joga, você jorra, você é uma fonte a jorrar, gente. Ele falou lá com a samaritana, terá uma fonte a jorrar. Você vai estar ali falando com a pessoa, você vai estar jorrando água do Espírito para ela, porque Ele não dá o Espírito Santo por medida, Ele não dá. Certo? Então busque, encha-se do Espírito. Embriagar com vinho não é só a bebida alcoólica, muitas distrações. Não é errado distrair, mas cuidado com muitas distrações. Tem que ter um equilíbrio. Em primeiro lugar, o teu coração tem que ter um foco: Jesus. Ele é a fonte de vida eterna. Ele é a fonte. Em primeiro lugar é Ele. Certo? Aí no versículo no 22: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. A gente tem invocado ao Senhor como deveria? Gente, precisamos de ter uma intimidade com o Senhor, conforme fala no Salmo 25. Salmo 25. Ontem eu estava orando de manhã, aí o Senhor falou assim para mim: Salmo 25. Aí eu fui lá. Que salmo, gente? Eu não vou ler todo não, só vou falar um versículo. Que salmo, gente? Leia em casa.
Meu Deus, ele fala assim, ó, no 14, só esse pedacinho para vocês ter vontade de ir lá. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A aliança do Senhor tem segredos, certo? Aí lá em Jeremias 33, versículo 3, ele fala assim: invoca-me e te responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você vai aprender mais do Senhor, você vai ter intimidade com Ele, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aqueles que o temem, né? Mas o que nós temos feito com o que Ele nos dá, né? Nós temos nos cansado, né? Ele fala no versículo 23, não me trouxeste o guardo miúdo dos teus holocaustos, né? Quer dizer, o nosso tempo ofertado, a nossa oferta também em dinheiro e também o nosso tempo ofertado. E ele falou assim ainda, só um pedacinho do 23, nem te cansei com incenso. Quer dizer, o que é o incenso? São as orações, a nossa busca. Ele tem te cansado com incenso? Ele tem te cansado com a busca a Ele? Você tem buscado a Ele? Busque, porque Ele falou assim, buscai-me enquanto se pode achar, invocai-me enquanto estou perto. Busca Ele, gente, busque Ele. Os tempos são maus, precisamos vestir a armadura de Deus, os tempos são maus, né? Aí ele fala aqui, ó, olha só, no 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Né? Agora vamos para o versículo 40, capítulo 44, que fala assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre materno, no versículo 2, que te ajuda. Ele fala para nós, não temas, servo meu, ó amado, a quem escolhi, não temas, mas me busque. Para você não temer, você precisa me buscar. Porque, no versículo 3, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha os descendentes de novo, o físico e o espiritual. Certo? Olha só. Aí diz no versículo 4: e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará o nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o novo de Israel. Gente, nós vamos ser de tal forma, se a gente buscar a Ele e levar outras pessoas e derramar a fonte de água viva sobre outras pessoas, nós vamos ser de tal forma que todos verão que somos do Senhor. Não vai precisar alguém te dizer eu sou do Senhor, você vai olhar e vai identificar. As pessoas vão te olhar e vão te identificar. Há algo diferente nele. Há algo diferente nela, porque nós somos chamados pelo nome para que vamos e demos frutos, certo? Agora, o último versículo desse aqui, que depois nós só vamos em 2 mais. Fala no versículo 8 do capítulo 44 de Isaías: não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Gente, há outro Deus? Vocês são testemunhas, eu sou testemunha do Senhor. Aí ele mesmo responde: não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que nós conheçamos. É o Espírito Santo que nos revela essas coisas, né? Nós precisamos estar buscando essa plenitude do Espírito. E isso implica também, que fala, já tem bastante tempo, deixa eu ver a hora. Já 11h20 já, né? Depois vocês vão lá em Lucas 24, do 44 a 49, que fala sobre negar a si mesmo,
Quem perder a sua vida neste mundo, ganhará para a vida eterna. Que fala em negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso também é ser chamado pelo nome do Senhor. Ser chamado pelo nome do Senhor requer todas estas coisas, porque nós somos as testemunhas dele, né? Aí no Lucas 9, do 23 a 26, agora vamos lá, Lucas 9, do 23 a 26. Pode tirar o dedinho de Isaías 43, tá, gente? Do 23 ao 46. Aliás, é aqui que fala. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Aí ele fala, nós somos dele. Mas ele fala, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Certo? Então não podemos ser aquele crente 007. Ele nos chamou pelo nome, para que vamos e demos fruto, certo? Para que sejamos humildes, certo? E nós somos as testemunhas dele, certo? Jesus falou também em Lucas, lá no 24, 44 e 49, eu confundi. É que está escrito também, vós sois minhas testemunhas. Jesus completa o que ele disse lá em Isaías, vós sois minhas testemunhas, certo? Aí aqui no versículo 27 de 9, ele fala assim, verdadeiramente vos digo, alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Aí você pode pensar assim, mas aquela geração não viu o reino de Deus. Viram? Porque conforme fala em Lucas 17, 21, vamos lá agora no 17, 21. Lucas 17, versículo 21. Diz assim, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então eles viram o reino de Deus, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles viram o reino de Deus dentro deles. E nós vemos, nós vivemos o reino de Deus, o reino dos céus, nós vivemos, ainda aqui nesta vida, e no porvir, a vida eterna, mas nós vivemos, por isso é que ele nos chamou, isso quer dizer, ele nos chamar pelo nome, é viver o reino de Deus aqui ainda nesta terra, é ter o reino de Deus dentro de você. Pode tudo ao seu derredor, está tudo muito ruim, mas você está ali, confiante, certo? Você está ali, o reino de Deus está dentro de você, ninguém tira, gente. O diabo não pode mexer nesse reino, não pode mexer, ninguém pode tirar. Jesus falou, ninguém, as minhas ovelhas eu tenho guardado, ninguém as arrebatará da minha mão. E é isso, o reino de Deus está dentro de nós, por isso isso é esse chamado, eu te chamei pelo nome. Ele hoje diz para vocês, eu te chamei pelo nome. O reino de Deus está dentro de vocês. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, para que esse reino frutifique, você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e você seja essa fonte a jorrar para a vida eterna. E em Filipenses, capítulo 3, você ser achado nele. Gente, isso é maravilhoso, ser achado em Cristo. Igual o apóstolo Paulo falou, capítulo 3 de Filipenses, versículo 7.
que fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Igual Lucas lá falou: quem ganhar a sua vida, perdê-la para a vida eterna. Que muitas coisas a gente quer fazer com a nossa vontade. A gente quer matar a vontade do Senhor com a nossa vontade. Entendeu? A gente quer matar a vontade do Senhor pela nossa vontade. Como é que nós vamos ser testemunha dele? Ele nos chamou pelo nome. Nós não somos qualquer um. Ele nos chamou pelo nome. Aí ele fala: nós temos que considerar tudo, o nosso passado, como perda. Tudo que nós aprendemos como perda para conhecer a Cristo. Está quedado aos pés dele como Maria. Aí fala assim, no versículo 9: ser achado nele. Você é achado em Cristo? Quando as pessoas olham para você, veem Cristo. Seja achado em Cristo. Não tendo justiça própria. Não busque a justiça própria. A tua justiça é Ele. Ele é a nossa justiça, certo? E aí nós vamos te conhecer e o poder da sua ressurreição. Amém? Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Quando eu cresci, deixei as coisas próprias de menino. Que não sejamos mais meninos na fé. Que vivamos o amor de Cristo. Que vivamos isso. Lembre-se, Ele te chamou pelo nome. Amém, gente? Ele te chamou pelo nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Lembre-se, Deus está falando hoje para você: eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Amém, gente? Vocês poderiam tocar Eu Navegarei? Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que tudo que eu falei aqui, que eu tenho certeza que foi o Senhor que falou, que fique no coração das pessoas, Pai. Que fique no coração delas e que frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. E que eles vão e dê fruto, e o fruto deles permaneça, Pai. Em nome de Jesus, completa, Espírito Santo, tudo aquilo que eu não fui capaz de entender. Completa, Pai. Em nome de Jesus, inclusive no meu coração, Pai. A começar por mim, Pai. Em nome de Jesus. Sopra o Teu Espírito em cada um deles. Que cada um deles que está aqui hoje, Pai, seja essa fonte a jorrar para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. No oceano do Espírito